Muito bem, coleguinhas. Então, na última aula, nós estávamos falando a respeito do contexto histórico da ergonomia aqui no nosso curso de ergonomia. E hoje vamos dar continuidade aqui na terceira aula, falando sobre os princípios da ergonomia. Então, coisas que nós já estávamos falando e agora vamos aprofundar, certo? A ergonomia, ela está relacionada, primeiro, à adequação das tarefas, né? E é uma palavra que nós temos que lembrar em ergonomia, nós temos que lembrar da palavra adequação, tá? A palavra adequação no sentido do que é que vai se adequar. Não é o ser humano que vai se adequar às coisas, mas as coisas ao ser humano. Então, a primeira coisa que vai se adequar ao ser humano são as tarefas. Então, a adequação das tarefas ao ser humano é o primeiro ponto. Então, as tarefas, elas devem ser elas devem ser elas devem ser otimizadas, né? Elas devem ser projetadas já considerando, né, o conjunto das limitações humanas, o conjunto das características físicas do ser humano, o conjunto das habilidades do ser humano, as habilidades possíveis do ser humano, ou seja, aquilo que ele é capaz de fazer, certo? E também as características cognitivas, por isso que a NR17 fala lá que são as condições psicofisiológicas, né? Então são as características fisiológicas e também as características psicológicas, né? Portanto psicofisiológicas. E ela tem que ser já na sua concepção, a tarefa que vai ser executada, ela tem que ser já na sua concepção projetada pensando que há um ser humano, há um indivíduo ali que vai ter que desenvolver aquela tarefa, que vai ter que executar aquele trabalho, e esse indivíduo ele é dotado de várias limitações, de uma série de incapacidades. Ele é dotado de capacidade e de incapacidade, porque ele é humano, então ele tem limitações, certo? Mas quando essas tarefas elas são mal projetadas e não há um pensamento assim muito bom a respeito é, a respeito dessas limitações, então nós temos que otimizar as tarefas, né? Ou às vezes as tarefas elas até foram bem projetadas, só que as coisas evoluem, as coisas mudam. E às vezes na época da, do planejamento, ou da projeção de uma tarefa, né, da concepção da tarefa, não havia ali condição de fazer melhor do que aquilo. Então as tarefas elas têm que ser adaptadas, elas têm que ser atualizadas, melhoradas com o tempo, elas têm que evoluir. E essa evolução ela vai se dar por meio daquele indivíduo que trabalha justamente pensando nisso, né? Tanto sejam os gestores de uma equipe, sejam os coordenadores, sejam os diretores, sejam os técnicos de segurança do trabalho, as pessoas que trabalham ali naquela equipe pensando justamente nessa na idealização do que é o melhor para a equipe, etc. Né? Do que é a forma melhor de se fazer o trabalho, de se executar a tarefa. Bom, a segunda coisa é a adequação dos equipamentos. Tá? Então, equipamentos, ferramentas, objetos que vão ser usados ali no dia a dia, eles têm que ser projetados também desde a sua concepção, eles têm que ser pensados para atender ao ser humano bem, e atender ao ser humano bem passa por considerar essas limitações, considerar que o ser humano, quando ele está executando uma tarefa, ele vai chegar a um estado que nós chamamos de fadiga. Né? A fadiga é o cansaço, as pessoas se cansam. Então, quanto mais desconfortável for o uso de um equipamento, o uso de uma máquina, o uso de uma ferramenta,
mais a fadiga vai abater aquela pessoa, e isso pode gerar lesões, acidentes, né? Um risco de coisas mais graves. Por quê? Porque a fadiga provoca que o ser humano que está utilizando ali aquele recurso tecnológico, ele vai se descuidar, porque ele vai começar a se cansar, ele vai começar a procurar uma forma de relaxar, de fazer mais confortavelmente, e isso vai induzir a riscos. Então, muitas vezes, quando na concepção de uma ferramenta existe uma falha, né, essa ferramenta ela vai ter que ser ou adaptada ou trocada muitas vezes, e nessas coisas nós temos que ter atenção ali no dia a dia. Fora isso, nós também temos que adequar o ambiente de trabalho, desde a concepção do espaço, a concepção do local, até posteriormente, quando esse local já estiver ali implementado, muitas vezes coisas vão ficar e que posteriormente vão ter que ser pensadas, vão ter que ser remodeladas, trabalhadas para melhorar, para ver essa melhora contínua, digamos assim, do trabalho, né? Então, o ambiente do trabalho adequado, o ambiente físico, incluindo a iluminação, a temperatura, o ruído, o layout, tudo isso tem que ser planejado para promover o conforto e eficiência. Como assim? Você vai ter nas normas regulamentadoras os riscos, os riscos ergonômicos aos quais as pessoas estão expostas, né? E envolve a iluminação, que é um risco. Uma iluminação inadequada, ela pode gerar problemas para tanto uma iluminação baixa pode prejudicar ao enxergar, quanto uma iluminação excessivamente alta também pode gerar uma série de problemas. Caso você não saiba, a iluminação, a luz, né, ela é medida em lux. Então, cada lâmpada ela tem um lux, e esse lux ele varia aí a partir de 50, 80, 100, 200, 1000, 10.000. Então, uma iluminação excessivamente alta pode gerar aí um prejuízo justamente digamos assim, um prejuízo a aquele que tenta trabalhar ali no local e que vai forçar, digamos assim, a sua visão, né? Isso pode gerar problemas, inclusive, como aumento, principalmente para quem já tem algum problema para enxergar. Isso pode prejudicar ainda mais, e quem não tem problema pode gerar um novo problema, né? Fora os problemas de dores de cabeça, dores nos olhos, né? Tudo isso pode induzir uma pessoa que está executando uma tarefa, principalmente uma tarefa, se for uma tarefa muito, muito precisa, uma tarefa que exige certa atenção, isso pode levar a um risco de um acidente, alguma coisa do tipo, né? Fora isso, treinamento e educação. Os trabalhadores devem ser treinados para realizar suas tarefas de maneira segura e eficaz, compreendendo os princípios ergonômicos, ou seja, a falta de conhecimento do trabalhador, tanto do trabalhador que executa uma tarefa mais pesada, quanto também do trabalhador que trabalha frente a um computador ou alguma coisa do tipo, no escritório, principalmente trabalhadores que não têm o costume de fazer tarefas mais pesadas. Quando eles se expõem a esse tipo de situação, por exemplo, num escritório você tem ali trabalhadores que fazem uma tarefa leve, digamos assim, né? E eventualmente em um dado momento há uma necessidade ali de carregar uma caixa, alguma coisa do tipo, e esses trabalhadores, eles não estão acostumados a fazer isso, eles não sabem como erguer uma caixa pesada, certo? Então esses trabalhadores que não estão acostumados a isso são os que mais podem sofrer aí riscos, ou ter o risco de, quando houver essa necessidade, sofrer um acidente, sofrer aí uma contusão, uma fratura, um deslocamento, uma luxação, coisas que a gente vai ver na aula de biomecânica.
certo? Então, o treinamento, a educação é importante e necessária para todos os funcionários que executam qualquer tipo de tarefa, ainda que eles não estejam necessariamente ocupados de realizar tarefas mais pesadas, eles precisam de um treinamento. E claro, aqueles que executam tarefas leves frente ao computador, eles também vão ter um risco ergonômico ali por estar parado várias horas na frente de um computador, a questão da postura, etc. Né? Então há vários princípios ergonômicos que precisam ser compreendidos por todas as pessoas. Por fim, temos aí a avaliação contínua, quer dizer, as condições de trabalho devem ser continuamente avaliadas e ajustadas para garantir que permaneçam ergonômicas, especialmente com mudanças nos processos ou tecnologias. Quer dizer, ao longo do tempo, ao passar do tempo, as mudanças nos processos da empresa fazem com que as pessoas queiram aí se adaptar de alguma forma e a dificuldade de adaptação das pessoas pode levar a consequências para a ergonomia no trabalho, para a ergonomia na empresa, para a equipe de forma geral. Essa equipe ela vai precisar se adaptar a uma nova máquina, a um novo processo, a um novo ambiente, quando assim for necessário. E então há também aí a necessidade de treinamento da equipe, etc., desenvolvimento de uma cultura na empresa que se adapte a essas mudanças, que compreenda a necessidade de ter atenção à ergonomia e a empresa precisa se avaliar continuamente. Aí entra o trabalho dos supervisores e dos técnicos de segurança do trabalho, que vão fazer as avaliações constantes para observar o que está acontecendo de errado ali no ambiente da empresa e assim poder exercer as mudanças necessárias. Então a ergonomia desempenha um papel crucial na concepção de produtos, locais de trabalho e sistemas que se adaptam aos seres humanos, melhorando não apenas a eficiência, mas também a qualidade de vida dos trabalhadores. Então, tanto na concepção, mas como eu falei também, não só na concepção, no dia a dia, na correção de coisas que estão erradas e na adaptação das coisas e na otimização dos processos.